Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 33 de 2025 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Maria Amélia, e as participações de nossos amigos Edgar e Marlene, e Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. Disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da doutrina espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, trazemos uma mensagem intitulada Promovendo a Paz, de Eurípides Barçanufo e publicada no site do Momento Espírita, da Federação do Estado do Paraná. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, apresentaremos nossas considerações diante das perguntas de números 729 a 732, encontradas no item 1, Destruição Necessária e Destruição Abusiva, e seguiremos os estudos do capítulo 6 com a Lei de Destruição. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 11, intitulada Conforto. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando ainda o livro Divaldo Franco Responde, o volume de número 2, organizado por Cláudia Saigusa, nós estamos no capítulo que trata sobre pais e filhos, agora com o item Experiência de Divaldo Franco com a adoção. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E dando início ao nosso programa de número 33 de 2025, em nosso editorial, vamos apresentar a mensagem intitulada Promovendo a Paz, de autoria de Eurípides Barçanufo, publicada no Momento Espírita. O Brasil
nascido sob o símbolo da cruz, sempre foi tido como uma pátria de amor, de solidariedade e de paz, conforme planejou Jesus. Uma grande casa que nunca se recusou a receber os irmãos, vindos de todas as regiões do mundo, acolhendo-os com fraternidade. O brasileiro traz em si um tempero especial, que são as marcas da miscigenação de raças totalmente diferentes, onde colaboraram o indígena, o negro, o branco. Uma das primeiras orações aqui proferidas, quando do seu descobrimento, o Evangelho de Jesus repercutiu no coração dos brasileiros, que demonstram suas vinculações religiosas. Nem por isso deixamos de passar por momentos difíceis nessa caminhada de desafios constantes. Atualmente, nos encontramos envolvidos por uma onda de pessimismo mais ou menos geral frente aos embates que o país atravessa. A urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados veem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Para isso, necessitamos do suporte da fé para seguirmos firmes na caminhada, não permitindo nos desequilibrarmos frente ao desafio. Termos confiança nos altos destinos de nossa nação, auxiliarmos com pensamentos positivos e otimistas. Será através da esperança e da fé que conseguiremos juntar as forças do nosso povo sofrido e cansado para superar essa fase. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza e o pessimismo andam juntos, enfraquecendo o indivíduo, os grupos e a própria comunidade. São como o cupim a corroer no silêncio as estruturas. Não permitamos que esses sentimentos negativos nos invadam o ser. Sabemos que não estamos abandonados pela bondade celestial. Apenas passamos por provas necessárias a enrijecer nossas fibras morais. Todos podemos contribuir com pensamentos de amor e de paz, de união e de esperança, formando barreiras de luz para estancar esse vírus de negativismo. Que o nosso pensar, nosso falar e nosso agir representem fielmente o que desejamos. E não esqueçamos de que se o Brasil é coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se esse Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Dando continuidade ao nosso programa de número 33 de 2025, vamos agora ao estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando no livro terceiro as leis morais,
No capítulo 6, lei de destruição, destruição necessária e destruição abusiva, que são o item 1. Começaremos com a questão de número 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação, Marlene? Os espíritos responderam: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então vamos lembrando aqui que nas questões anteriores já foi dito que tanto a destruição quanto a conservação são leis da natureza. Na lei da conservação, entendemos aí que todos os seres vivos possuem instinto para que possam cumprir os desígnios de Deus, que é viver. Viver para se aperfeiçoar. A vida corporal tem um papel fundamental no progresso do espírito. Enquanto encarnado, ele passa por provas e experiências que favorecem o seu aperfeiçoamento. No caso da lei da destruição, entendemos que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E que destruição não passa, então, de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Lembrando, então, que o que é destruído é a matéria, o corpo material, sendo que o princípio inteligente e o espírito continuam. Mais do que isso, eles utilizam-se da matéria para se desenvolver. Então, trata-se de entendermos a presença e a necessidade do equilíbrio. Se não houvesse a conservação, a vida poderia ser interrompida precocemente, como disseram os espíritos na resposta. E se não houvesse destruição da matéria, haveria estagnação. Vejam lá, os espíritos trouxeram para evitar a destruição antes do tempo, porque a destruição entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada um essa necessidade de viver e se reproduzir. Nessa resposta, então, transparece aí o equilíbrio necessário entre a destruição e a conservação. Elas não são opostas, mas complementares ao progresso do espírito. E a natureza provê meios de conservação para garantir ao espírito o tempo necessário para a sua evolução. E a destruição vem como uma transição para as novas etapas de aprendizado. Maria Amélia. Obrigada. Vamos continuando agora com a questão de número 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão, Edgar. Nessa questão 730, os espíritos reveladores vão dizer o seguinte: já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua sorte, em lugar do Criador. Naturalmente, quando nos debruçamos em torno dessa instintiva e compreensível expectativa de aumentarmos o nosso tempo de vida na Terra, claro, nós estamos da mesma forma tratando sobre o instinto de conservação que nos é igualmente uma força que nos obriga, de uma certa maneira, a encontrar cada vez mais recursos, melhores recursos, para a manutenção da vida com qualidade, para o aumento da longevidade. E ao observarmos a própria história da humanidade, nós vamos identificar isso muito claramente.
Nas últimas décadas, as descobertas científicas, os avanços tecnológicos, os estudos sobre, por exemplo, qualidade da alimentação, da nutrição, a erradicação de enfermidades, o bem-estar social, eventualmente as riquezas, quando naturalmente compartilhadas, tudo isso acaba sendo um manancial de recursos que impactam mais diretamente no aumento dessa longevidade. O homem, por exemplo, ainda mitologicamente busca encontrar aquela chamada fonte da juventude, exatamente para que ele alimente em si mesmo uma equivocada ideia em torno da vida eterna. De qualquer maneira, nós vamos verificar que o horror, o temor que muitas vezes temos da morte é exatamente essa força que nos impele à vida, né? O homem, de uma forma geral, nós não desejamos morrer, nós não anelamos a morte, a não ser, claro, os casos patológicos, os dramas bastante profundos em torno dos distúrbios mentais e coisas dessa natureza. Mas, de uma forma geral, o homem aspira pela vida e deseja viver. E deseja com isso, de alguma forma, prolongar a sua estada na Terra, ainda que saiba, claro, que essa possibilidade é inexistente. Agora, os espíritos chamam aqui a atenção para um detalhe absolutamente essencial e fundamental. Eles vão dizer que essa força, naturalmente, tem como objetivo primário a ocupação do tempo, o aproveitamento do tempo quando na Terra, para que possamos cumprir a nossa missão. Ora, cumprir a nossa missão envolve, antes de tudo, o conhecimento de que temos uma missão e, depois disso, qual é ou qual seria essa missão que achamos ter. Identificar naturalmente esse propósito, esse sentido existencial, invariavelmente tem sido um grande desafio para todos nós. Todavia, os amigos espirituais ensejam questões, respostas muito pertinentes a isso, e aqui eu quero trazer uma única observação. Na questão 132 desse mesmo livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual a finalidade da encarnação, e os espíritos vão responder que essa finalidade são duas. Uma é para que nós próprios possamos alcançar a nossa perfeição. E a segunda, para que possamos colaborar nas obras de Deus. Ora, de uma maneira geral, portanto, nós temos essas duas missões previamente definidas. O aperfeiçoamento de nós mesmos, e isso envolve o aperfeiçoamento das nossas virtudes, dos nossos aprendizados, a necessidade de reparação e reajustamentos, e, naturalmente, a colaboração humana na obra de Deus. E a colaboração humana na obra de Deus envolve, antes de tudo e positivamente, o auxílio sempre benéfico e transformador junto à natureza e junto às pessoas que nos cercam. Portanto, para concluir, eu quero finalmente afirmar que não há nada de errado nós identificarmos em nós mesmos um certo temor, um medo da morte. Não há nada de errado nisso, né? Todavia, é importante que, em função disso, imprimamos em nossa vida uma maior qualidade nas nossas realizações, sobretudo as superiores, sobretudo as espirituais, para que esse tempo seja de fato aproveitado por cada um de nós, a benefício de nós mesmos, é claro, e também a benefício de outros. Maria Amélia, obrigado. Obrigada, Edgar. Vamos fazer uma breve pausa para os nossos anunciantes. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery.
Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Dando sequência ao estudo de O Livro dos Espíritos, agora vamos à questão 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores, Marlene? Então, os espíritos responderam: o remédio ao lado do mal. Já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, de fato, essa pergunta está parecida com a pergunta anterior. Vamos lembrar que a pergunta diz: por que ao lado dos meios de conservação? O que são isso mesmo, meio de conservação? É aquele impulso de vida, preservação, aquele instinto que nós temos de nos preservar. E aí, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores. O que são esses agentes destruidores? As catástrofes naturais, doenças, empecilhos ao fluxo da vida. E aí, na resposta, os espíritos disseram: o remédio ao lado do mal. O que pode significar isso? Que junto de cada mal que há no mundo, Deus coloca também o meio de cura, de solução, de consolo e aprendizado, né? E ele diz ainda: o remédio ao lado do mal para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Aí a gente pergunta: para quê que precisa manter esse equilíbrio? E aí o nosso amigo Edgar já até respondeu, já adiantou: para o nosso progresso espiritual. Por isso que reencarnamos nesse mundo material, onde há sofrimento. Sofrimento por quê? Porque os agentes destruidores entram em confronto com a nossa necessidade de preservação. Então, onde há esse sofrimento, há também meios de superação. Onde há desafios, há desenvolvimento da inteligência. Então, a gente tem que pensar soluções para resolver aqueles problemas. Onde há interação, relações sociais, a gente tem um desenvolvimento moral. Vejam bem, vamos lembrar daquelas enchentes que nós tivemos, ou então as situações de guerra que nós temos, o quanto que a humanidade se organiza, né, e se mobiliza para levar algum apoio, alguma ajuda. Então, também é um exemplo, né, dessa solidariedade aí que acaba se desenvolvendo diante dessa relação. Então, nós estamos aí no mundo de provas e expiações. Tudo à nossa volta ocorre para quê? Para que haja o progresso espiritual. E aí muito temos que aprender e aperfeiçoar nessa trajetória evolutiva. Daí, então, a necessidade desses embates. São oportunidades para a nossa evolução. Maria Amélia. E dizem que o remédio amargo é o que faz mais efeito, né? Então, vamos acreditar. Vamos dando sequência ao nosso estudo, agora com a questão 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos, Edgar? Os espíritos vão responder o seguinte: é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Bom, aqui eu já gostaria de ressaltar que um dos pilares ou princípios fundamentais dentro da nossa doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados em essência. Ora, se existem outros mundos igualmente habitados, tal qual a Terra é
é evidente que existe lá também condições mais ou menos similares às que nós experimentamos. Agora, é claro, à medida que o avanço moral, o avanço espiritual se dá, essas condições vão sendo igualmente alteradas. Assim como as nossas aqui na Terra também estão lentamente sendo alteradas. Ora, a gente sabe, por exemplo, que a Terra hoje ela reúne melhores condições de vida do que há milhares ou até milhões de anos atrás, evidentemente. Eu trago para que nos ajude nessa nossa conjectura o seguinte apontamento encontrado em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que trata sobre o tema Há muitas moradas na casa do meu pai. Lá, Allan Kardec, aliás, esse item particular, o item número 9, já é um resumo das orientações que os espíritos trouxeram e que Kardec utiliza, incluindo nesse capítulo 3. Vejamos o que eles vão dizer. E Kardec também corrobora isso naturalmente. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Bom, isso está absolutamente equânime à orientação aqui dos espíritos, nessa questão 732. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Vejamos que aqui nós já identificamos muito fortemente uma outra condição sine qua non que Kardec utilizou na análise das comunicações espirituais, que é o controle universal do ensino dos espíritos, portanto. Não poderia ser uma mensagem antagonista ou algo estranha a uma outra apresentada em algum outro livro ou por algum outro espírito, portanto. É importante ressaltarmos isso, porque é muito oportuno. Aqui, então, há um outro trecho significativamente relevante para nós. Vejamos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Naturalmente, aqui também explica essa diferença, vamos dizer, apontada pelos espíritos aqui, sobre o estado mais ou menos material dos mundos, à medida que o próprio aperfeiçoamento do espírito se dá, evidentemente. Se ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que a longevidade está muito mais mais longa nos mundos mais desenvolvidos do que as da Terra, nós podemos fazer uma rápida comparação à nossa realidade aqui do nosso planeta. A longevidade hoje é muito maior do que era 50 anos atrás. E o que dizer, portanto, sobre esse tema em mundos ainda mais avançados, ainda mais felizes? Se, portanto, há aqui uma lei de destruição e, por consequência, a própria necessidade renovadora que essa lei necessita ou amplia, há, de igual modo, leis apropriadas àquele mundo mais avançado, àquelas demandas, expectativas e desenvolvimentos espirituais igualmente mais avançados. Portanto, o diálogo estabelecido entre aperfeiçoamento moral e longevidade, parece que há aqui uma estreita ligação
com o grau de adiantamento do próprio mundo, portanto. Então, considerando aqui a conclusão, nós podemos afirmar que a necessidade da destruição não é a mesma em todos os mundos, o que não significa que não haja lá, né? De certo, há alguma lá. Vejamos aqui, para concluir, portanto, eles falam sobre a morte. A morte, veja só, se eles falam sobre a morte, é porque a morte também existe lá. Mas como é essa morte? Ou ainda, de que tipo se daria? Eles vão afirmar: a morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição e, longe de causar pavor, ela é considerada uma transformação feliz. Ora, há poucas perguntas atrás, nós falávamos no bloco anterior sobre o medo da morte, sobre o horror que nós ainda temos da morte. Isso não acontece lá. É porque a morte é entendida e experienciada de uma outra forma. E eles concluem, então, a morte, portanto, é considerada uma transformação feliz. É por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez, e aqui nesse caso igualmente espiritual, que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Maria Amélia, é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E vamos dando sequência ao nosso programa de número 33, de 2025. Agora nós vamos ao nosso Momento Evangélico, onde estamos lendo mensagens do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos na lição de número 11, intitulada Conforto. E as lições sempre começam com uma citação do Evangelho. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Essa é uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, isso é natural.
Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Muito oportuno, né, gente, essa lição, porque é o que mais a gente vê, as pessoas buscando um conforto nas casas religiosas, sem querer fazer a sua parte no trabalho, não é isso, Edgar? Sem dúvida, essas ponderações são bastante significativas, né? Agora, eu gostaria de trazer aqui um olhar também vinculado a essa sua proposta, Maria Amélia, que talvez possa ser interessante, né? À medida que nós estamos na expectativa de alcançarmos mais conforto para que possamos atingir um nível de bem-estar que achamos merecedores, nós nos afastamos do trabalho ou do esforço ou dos movimentos necessários que justificariam esse merecimento que achamos ter. Porque, de uma certa forma, nós confundimos conforto com comodismo. E essas condições não se ajustam no trabalho de aperfeiçoamento e aprimoramento, seja esse trabalho no campo material ou inclusive no campo espiritual, porque nós também queremos conforto espiritual. Nós queremos nos ver livre de angústias, de inquietações, de perturbações rotineiras e tantas outras questões inerentes a espíritos imperfeitos que ainda somos. Então vejamos, nós nos inquietamos com essas condições desequilibrantes que existem em nós, sem que muitas vezes nos movimentemos para corrigi-las, para ajustá-las, esperando muitas vezes um sinal do céu ou uma solução que não nos cabe tomar, para que isso simplesmente desapareça e consigamos viver com o conforto do equilíbrio da conquista fácil. Então, há esse olhar, vamos dizer, para um conforto íntimo que não será alcançado senão por um legítimo, por um genuíno esforço transformador que somos impelidos a realizar em função da consciência mais ou menos lúcida. Quando Jesus vai dizer que o Filho do Homem não tinha sequer uma pedra para que ele pudesse encostar a cabeça, ele trata ali de uma questão de domínio, de controle, de conforto material. Agora, ele diz isso por conta mesmo do anúncio de um jovenzinho que queria segui-lo e abandonar, vamos dizer, aquele cotidiano rotineiro, seguro e, de uma certa forma, confortável que ele vivia. Para concluir o seguinte, quando seguimos Jesus, nós não teremos vida fácil. A começar por nós mesmos. O confronto que haveremos de encontrar entre quem somos e quem queremos ser. E muitas vezes, quem queremos ser, porque agora, conhecendo Jesus, forçosamente nos obrigue a determinadas ações, a determinadas transformações, mudanças absolutamente difíceis de serem desenvolvidas, de serem provocadas por força também da nossa própria imperfeição e limitações. Queremos conforto? Queremos bem-estar? Não há nada de errado nisso, é claro. Mas lembremos que, antes de tudo, nós precisamos nos movimentarmos efetivamente para que isso se dê. E não há movimento para que isso se dê, senão através do esforço, do trabalho e da transformação que nós devemos encontrar a partir de nós mesmos, a benefício dos outros. Maria Amélia. Obrigada, Edgar. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar.
O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos continuando com o nosso programa de número 33 de 2025, agora com o Diálogo à Luz do Espiritismo. Neste espaço, estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, volume 2. Estamos no capítulo sobre adoção. E o item de hoje é experiência de Divaldo com a adoção. E a pergunta é a seguinte para o Divaldo: poderia relatar-nos a sua experiência com a adoção? Divaldo Franco responde: na Mansão do Caminho, tivemos grande honra de receber aproximadamente 687 crianças, órfãs sociais ou aquelas que não tinham pais. Algumas foram atiradas à lata de lixo e, graças às circunstâncias pela qual vieram, sem qualquer identificação, eu as registrei como filhos biológicos. Foram 3. Na época, isso não era permitido legalmente, mas eu ignorava. Portanto, mesmo que tivesse conhecimento das consequências, talvez não positivas, eu me esforçaria por tentar levar adiante o desejo de tê-las na condição de filhos. Todas elas ficaram sob a nossa guarda e responsabilidade, graças à documentação fornecida pelo Juizado de Menores. O sentimento de amor que essas crianças nos inspiraram e ainda nos inspiram hoje, através de netos e de bisnetos, deu-nos plenitude e ajudou-nos a amadurecer interiormente, porque o amor somente é válido quando vivenciado através de experiências profundas. A Mansão do Caminho tem sido uma experiência fascinante. Criamos os lares famílias para apagar as marcas emocionais da educação em orfanato e oferecer a vivência natural do lar convencional. Eram 8 crianças em cada residência, 4 meninas e 4 meninos. Portanto, uma família estruturada, como sempre ocorre na sociedade normal. Daquelas a quem concedi o meu próprio nome, hoje já adultas, 2 já desencarnaram. Enquanto estiveram na terra, foram cuidados como verdadeiros filhos. Nelas eu vi os filhos de outra vida que havia deixado pelo caminho e que agora recuperei através do amor. Gente, que lição, né? Que a gente sabe que o Divaldo nos deu sempre. O que você gostaria de comentar sobre isso, Marlene? Eu destacaria 2 aspectos importantes aí nessa situação aí. Primeiro, uma questão observada é a importância de fazer o bem nessa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita, uma mensagem assinada pelo um espírito familiar. E essa mensagem é intitulada Os Órfãos. E aí, nessa mensagem, o Espírito nos chama a olhar para a criança só e abandonada, que não tem abrigo ou alimento, e aponta como caridade verdadeira amparar essa pobre criatura abandonada, evitar que sofra fome e frio, e de alguma maneira dirigir a alma a fim de que não desgarre para o vício. Então, esse é um aspecto fundamental. Nós que estamos hoje vivendo aqui nesse mundo, né, temos muitas possibilidades de fazer isso e podemos olhar para aquele ser, pensando no bem para aquela criança.
Outra questão que aparece aí na resposta do Divaldo e também na mensagem do Evangelho é sobre o parentesco espiritual. São as vivências em outras reencarnações nas quais uma criança abandonada hoje pode ter sido um ente muito querido, como foi citado por Divaldo, né, que reconheceu ali filhos de outras vidas, né? E aí no Evangelho também aparece essa mensagem. Ele diz assim: muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Olha só que chamada, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa achando que está fazendo um bem enorme. Se a gente tivesse condição de enxergar, né, realmente o que acontece, talvez a gente poderia ver quanto que nós estamos devendo àquele espírito, àquela pessoa. E aí, em vez de uma caridade, né, a gente está, na verdade, cumprindo um dever, é o que ele está trazendo aí. E ele ainda diz mais, ele diz na mensagem: todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Então, isso nos alerta e nos aponta que todos somos instrumentos de Deus aqui nesse mundo, todos podemos ser da mesma forma que o Divaldo foi, né? E que belo exemplo ele nos deixou, né? Pensando, direcionando todo aquele carinho, aquele amor para as crianças, pensando nas crianças, né? Não pensando em si, não pensando em ter alguém junto com ele para que pudesse cuidar dele, não. Caridade verdadeira, porque ele pensou naquelas crianças e o que ele poderia oferecer para que elas pudessem superar essa dificuldade que estavam vivendo. Maria Amélia? E você pensa, né? Essas crianças, depois os filhos, os netos, os bisnetos, quantos ele tirou do mau caminho, do vício, da fome, né, da miséria. É muito Quantas lindo, né? oportunidades ele deu, né? De estudarem, né, terem uma profissão. Eu gostaria aqui de dar um depoimento pessoal, longe, muito distante mesmo, de me vangloriar disso, mas eu tenho uma filha adotiva, e eu quero dizer que ela foi adotada, ela nasceu para nós aos 6 anos de idade, que é quando ela foi adotada, né? Então eu brinco com ela até hoje, que ela já nasceu grande, né? E esse encontro de almas, eu acredito muito fortemente nisso, porque eu vivi isso, né? Ela morava numa outra cidade, com dificuldades das mais agigantadas, vítima de violência doméstica, de agressões. E quando eu a vi no orfanato, instantaneamente, imediatamente, quando ela sorri para mim, eu já sabia que ela era minha filha. Então, eu digo até para ela que ela me escolheu com um sorriso, né? E depois da luta, do processo burocrático e tudo mais, enfim, depois de quase 5 anos nesse trânsito, ela finalmente, tudo isso foi regularizado. Mas o depoimento de Divaldo Franco me toca naturalmente por uma questão muito pessoal, como eu estou aqui declarando a vocês, mas especialmente essa ideia, né? A ideia de que um pequeno gesto, uma pequena ação pode transformar a vida das pessoas, né? Eu não sei o que seria da minha filha hoje, caso ela não tivesse sido adotada, evidentemente. Talvez melhor, mas eu também não me debruço a isso, né? Não me preocupo com essas questões. O fato é que ela é quem é, com os seus limites e os seus potenciais, e cercada de amor, cercada de afeto, e cresceu assim. E isso talvez tenha contribuído para que hoje ela, mãe de 2 filhos, né, possa, de alguma sorte, dar o amor que nós demos a ela quando a abraçamos dentro do nosso núcleo familiar. Seria isso então, Maria Amélia. Obrigado, Marlene. Eu que agradeço o seu lindo depoimento, né? Obrigada, viu? Foi muito bacana. Verdade e Luz. Bom, amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Agradecemos a sua participação, aos amigos do programa de hoje, Edgar, Marlene, Gilberto, e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros,
especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Bom, e agora convidamos os amigos Marlene e Edgar para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, de aprendizado, né, que nos força a estudar, a pensar, a olhar as coisas com um âmbito diferente, né, um outro ponto de vista. Isso é muito importante e muito bom. Quero agradecer também aos ouvintes, aqueles que nos ouvem e nos assistem, porque, de uma certa maneira, nós estamos aqui ofertando isso, né, pensando nessas pessoas que estão nos ouvindo. E isso também nos impulsiona a fazer o melhor que a gente pode. E, finalmente, pedir aí que Jesus nos abençoe a todos, né, nesse trabalho, nessa caminhada que estamos fazendo, nós e também os que estão nos ouvindo. Obrigada. Edgar? Naturalmente, eu também quero agradecê-las, a Maria Amélia, que coordena as atividades dessa nossa edição do programa Verdade e Luz, a Marlene, que igualmente divide conosco aqui a bancada de reflexões, de ponderações sobre temáticas tão importantes, a você que nos assiste, que nos ouve, que sempre está conosco, nos incentivando, nos motivando a aprender cada vez mais para melhor servir. Todos somos aprendizados e estamos juntos nesse nosso esforço. Finalmente, agradeço o nosso amigo Gilberto Silva, que também está se esforçando nesse momento, como sabemos, para atender aqui os lances tecnológicos, técnicos do programa. Obrigado mais uma vez, amigos, muita paz. Muito obrigada, amigos. Muita paz para vocês, para todos os nossos ouvintes e telespectadores. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.